Olá, vindianos! Olá, vindianas! Se você está aqui, significa que você faz parte de um grupo seleto de pessoas profundamente interessadas e engajadas em cumprir o propósito de todo mundo aqui da Vinde quer ser e fazer discípulo. Esse aqui é o curso de introdução a grupos de vida. E eu vou ficar aqui com você esse tempo todo, te dando o máximo de instrução possível para você fazer muito bom proveito nos seus grupos de vida. Eu amo grupo de vida, acredito que você também. E a gente está na melhor temporada de vida. Vamos lá? Vamos começar? Número 1, por que grupos de vida? Essa é a pergunta que você que já caminha comigo pode fazer agora. E você que está chegando também pode querer saber por que nós chamamos nossas células, nossos grupos pequenos, de grupos de vida. O nome em si já diz muito, né? É um grupo de vida. Você vai viver vida na vida, você vai gerar vida, você vai conhecer Jesus, que é a nossa vida. Então, dentro de célula, eu acho que esse nome é muito oportuno. Para quem já caminha comigo mais tempo, a pessoa deve ter dito, poxa, mas eu frequentava as fogueiras e agora é grupo de vida. Isso mesmo. Para você que chegou depois, fogueira, isso. A gente chamava nossos grupos de vida hoje de fogueira. Um dia eu li sobre uma história de perguntar para Moody, um grande pregador, como faz para incendiar uma igreja? Aí Moody respondeu, acendendo uma fogueira no altar dela. Como pentecostal, eu achei legal, e era uma boa história para justificar que o nome dos nossos grupos pequenos, em vez de a gente chamar de célula, e eu tinha meus preconceitos com o nome célula, falei, não, em vez de a gente chamar de célula para mostrar que a gente é diferente, vamos botar o nome de fogueira, e lá ficou. Mas isso gerou para a gente vários problemas. O principal, a gente não conseguir se comunicar com clareza, e eu particularmente acho que a gente deve se comunicar de um jeito que todo mundo entenda. Imagina você dizer para alguém, vamos ali na fogueira, aí a pessoa ficava pensando o quê? Um monte de gente em volta de uma fogueira, uma fogueira com fogo bacana, alguém assando os marshmallowzinhos. Imagina isso aqui. Aí aquela frustração para quem tem essa imaginação boa de chegar no nosso grupo pequeno, não ver ninguém acender uma fogueira e depois, para explicar, te contar toda uma história. E eu acho que tudo que leva muito tempo para explicar não é legal. E mais ainda, se eu fosse pensar hoje por que eu chamei de fogueira lá atrás, certamente seria os preconceitos. Eu nunca tinha vivido célula, falavam para mim que célula era um negócio do diabo, era um negócio do inimigo. Imagina, cara, como a gente perdeu esse tempo por preconceito de chamar de célula. E aí, para dar nome, célula, grupo pequeno, a gente escolheu o grupo de vida, e nesse sentido não tem a ver com não querer chamar de célula. Acho que célula é um nome que você também pode chamar, grupo pequeno também é um nome que você pode chamar, mas grupos de vida revela muito propósito. A gente precisa dizer para quem está indo lá, se não for para gerar vida, se não for para ganhar vida, se não for para edificar a vida, se não for para formar Jesus nos outros, não vale a pena a gente se reunir. Então, todas as vezes que a gente se reúne como grupo, é para gerar vida. Por essa razão, grupos de vida. Se você já sabe o que é grupo de vida, agora a gente precisa responder duas perguntas para nós aqui na Vinde. O que é grupo de vida para nós aqui na Vinde? Eu tenho certeza que você acharia muitos, mas muitos significados que definiriam também os grupos de vida da Vinde. Eu decidi colocar aqui pelo menos uns 8 que a gente consegue ter uma noção e revelar o nosso DNA, o que a gente acredita que deva ser o grupo de vida que você frequenta e que a gente acredita. Número 1, grupo de vida é um lugar de milagres. Número 2, os grupos de vida são um lugar de cuidados especiais. 3, é um lugar de aprendizado fora das 4 paredes da igreja local. 4, é um lugar onde nosso DNA melhor aparece. 5, um lugar de discipulado. 6, um lugar de comunhão. 7, um lugar de pertencimento. E, por fim, um lugar onde relacionamento vem antes de comunicação. Acho que 8 é pouco. 9, um lugar onde pessoas problemáticas, doentes, mentirosas, fofoqueiras, malignas e demoniadas estão sempre chegando. Agora que eu já te dei a introdução sobre isso, vamos lá? O que são os grupos de vida aqui na Vinde? Bora! Então, número 1, grupos de vida são um lugar de milagres. E quando eu falo lugar de milagres, a gente precisa entender isso.
É claro que a gente ora e Deus responde. Você vai chegar lá, o líder vai te apresentar um caderninho de oração, onde você coloca seus pedidos, você vai descobrir pelo que as pessoas lá também estão pedindo oração e orando, intercedendo pelos outros. A gente compartilha sempre os testemunhos de coisas gloriosas que Deus faz. A oração ela é poderosa, ela é onipresente, ela é onipotente, ela faz o que eu não posso fazer e vai onde eu não posso fazer. Então, vários tipos de milagres podem acontecer. Mas o principal para nós é que no grupo de vida é um lugar onde as pessoas conhecem Jesus e vivem o milagre da salvação. Sabe o que eu mais gosto? É uma frase da Vinde. Aqui na Vinde, anota isso aí. O que vale não é como você chega, é como você fica depois que chega. A parte que melhor eu gosto é quando eu conto com alguém que conheceu alguma pessoa que frequenta a Vinde ou que já está liderando um grupo de vida na Vinde, e aí a pessoa olha para aquela pessoa meses depois, dias depois, e diz, caramba, fulano mudou demais, que diferença que essa pessoa tá. Aí eu falo, você não sabe não, né? Ela tá vivendo discipulado lá no grupo de vida e o milagre lá acontece. Alguém vai dizer, pastor, o senhor fez lavagem cerebral? Eu vou dizer, não, tem lavagem cerebral não. Foi para uma relação discipuladora, compartilhou o evangelho, teve uma experiência profunda de conversão e do evangelho. E agora, o milagre nasceu de novo, foi transformado da água para o vinho. Não é o primeiro milagre que Jesus fez? Quando Jesus fez o primeiro milagre lá nas bodas de Caná, exatamente foi isso que ele fez. Ele transformou água em vinho. Para nós, o maior milagre da salvação é exatamente isso. É alguém procurar você e dizer, caramba, cadê fulano? Ih, fulano mudou. Mudou de onde? Da água para o vinho. Então, a primeira coisa que você tem que guardar, grupos de vida, para nós aqui na Vinde, é um lugar de milagres. Número 2, é um lugar de cuidados especiais. Eu amo pessoas, eu gosto muito de estar junto de pessoas, eu não me vejo longe de pessoas. Para ser sincero, eu gosto muito de gente, eu não me vejo longe de gente. E quanto mais gente perto de mim, para mim melhor. Mas tem um fato aqui, mesmo eu tendo todo interesse em pessoas, a Vinde está sempre cheia, a gente sempre está com reuniões aos domingos com muita gente, e eu tenho total interesse de ver essas pessoas, notar essas pessoas, perceber essas pessoas. Só tem um detalhe, tem algo que eu não consigo fazer no culto de domingo, notar todo mundo, perceber que todo mundo vê o culto, perceber se está bem, se está mal, como chegou. No grupo de vida, não, no grupo de vida você ganha, a sua presença fica muito notada. Primeiro, é um grupo de 4, 5, 6, 10 pessoas, uma falta, faz muita falta. Então, naquele grupo ali você recebe cuidados especiais, você conhece gente para ter relação discipuladora com você, para compartilhar uma vida devocional contigo, para ter a experiência de te aprofundar numa consciência missional. Então, é um tipo de cuidado que você não receberia no culto de domingo, embora seja uma igreja acolhedora, intercessora, amiga, a gente faz aquela festa no domingo. Mas quando você vive no grupo de vida, e aí uma coisa não substitui outra, pelo contrário, completa. Tudo que você viveu de experiência no domingo, quando você está num grupo de vida, agora você aumenta, porque agora você tem um responsável, um irmão mais velho, para cuidar melhor de você, para te saber em que nível da vida cristã você está, para te levar para outro nível. Sim, grupos de vida é um lugar onde você recebe cuidados especiais. Número 3, é um lugar de aprendizado fora das 4 paredes da igreja local. Tem muita coisa que você aprende dentro da igreja e a maioria dela está lá dentro da igreja, ainda mais se for uma igreja como a Vinde, ativa, dinâmica, intelectualizada, espiritualizada, profunda em Jesus, mas tem coisas, meu irmão, que você precisa fluir fora, e eu acredito muito nisso. Quem entra para adorar precisa sair para servir. Quando você vai para um grupo pequeno, quando você vai para um grupo de vida, você acabou de ir para um lugar onde você vai aprender fora das 4 paredes da igreja. E aí agora você não vive mais a igreja dominical. A igreja brasileira tem essa cultura da igreja dominical. E é legal demais domingo estar na igreja. Eu não me vejo domingo fora da igreja. Mas quando eu vou para a casa de alguém, para minha casa, para sua casa, para a casa de alguém, me reúno com um grupo de vida, com o meu grupo de vida, ali eu estou fluindo fora das 4 paredes da igreja e a minha consciência missional é esticada. Eu entendo o quê? Eu entendo que eu não posso ser só uma igreja dominical. Eu preciso ser uma igreja diária, fora. E aí eu aprendo coisas que no culto de domingo eu não aprenderia, mas naquele lugar eu vou. Te explico por quê. Você conhece gente? Eu tento ser, na igreja,
o máximo da pessoa que eu sou em casa. Mas tem muita coisa que eu não consigo ser na igreja como eu sou em casa. Tem coisas que exigem formalidade, tem coisas que não dá para ser tão informal, tem coisas que exigem uma certa roupa, existe uma certa fala, existe um certo trato, você está lidando com todo tipo de gente e o lugar é público, você vai ter que se adaptar a etiquetas sociais. No grupo de vida, não, o grupo de vida a gente está em casa. A gente pode aprender coisas que a gente não aprenderia na igreja. Por exemplo, na igreja eu prego e você ouve. No grupo de vida, não, a gente compartilha a mesma palavra, todo mundo fala e você pode perguntar o que você duvidou, o que você tem dúvida, você pode tirar dúvida, você pode me ensinar. Quantas coisas eu aprendo. No domingo talvez eu fui o pregador, mas quando eu chego no grupo de vida, aí a pessoa abre a boca, eu fico pensando, caramba, por que eu não conversei com essa pessoa antes? Se eu tivesse conversado com ela, eu tinha pregado melhor, porque é um lugar de aprendizado fora das quatro paredes. Quarto, é um lugar onde nosso DNA melhor aparece. Líder, quando você precisa entender isso aqui agora. O seu grupo de vida precisa ser um lugar que todas as virtudes e qualidades da Vinde precisam ser muito mais intensificados. Então tem gente que fala comigo, poxa, pastor, eu me senti na Vinde, mas é isso mesmo, a gente não tem que separar. Você ir na minha casa ou você vir à igreja deve ser o mesmo sentimento. Eu preciso te receber na minha casa como te recebo na igreja. A mesma coisa é o grupo de vida, sabe? Se na igreja tem gente com praquinha, no grupo de vida também tem gente com praquinha. Se tem um abraço na entrada, no grupo de vida também tem um abraço. Se tem alguém te notando que você faltou, no grupo de vida também tem, porque nosso DNA melhor aparece, e é verdade isso. Na minha opinião, os grupos de vida são um lugar que tudo que a gente vive na Vinde fica muito amplificado. Eu te explico por quê. Tem muita gente chateada, magoada, desgastada com viver igreja em alguns ambientes, e aí quando ele vai na nossa igreja, ele fica encantado com a igreja, com o jeito de receber, com o acolhimento, com o amor que a gente tem pelas pessoas. Isso é muito real. E aí ela pode sair de lá pensando, talvez pelos seus traumas, pelos seus desgastes, ela pode sair de lá pensando, caramba, será que é assim mesmo? E aí, quando ela chega num grupo de vida, ela descobre, sabe o quê? É muito mais, porque a galera é muito apaixonada e a gente reproduz o nosso DNA, não só quando a gente está reunido como igreja no prédio principal, mas quando a gente está na vida diária, quando a gente está no grupo de vida. Então, isso é uma verdade da Vinde, tem que ser assim. Então, a pessoa que vai no grupo de vida ou chega na Vinde, ela tem que olhar e dizer, caramba, é a mesma coisa, né? Vocês são os mesmos em qualquer lugar, sim. Se tem o que o grupo de vida é, o grupo de vida é exatamente isso. Se tem fogo no culto da Vinde, tem fogo no culto na sua casa. Se tem palavra profunda nos cultos da Vinde, vai ter palavra profunda no teu grupo de vida. Se tem gente que amorosa, que intercede por você no culto aqui nos prédios da Vinde, isso também acontece lá, porque é um lugar onde o nosso DNA melhor aparece. Grupos de vida também são um lugar de discipulado. Eu amo discipulado, para ser sincero, o discipulado é a avenida principal da Vinde. Tudo que a gente se move, esse ano, por exemplo, para nós é um ano de ser e fazer discípulo. A parte boa do grupo de vida é que você vai ter a oportunidade de ver pastoreio mútuo. A gente acredita de verdade que a hierarquia é a morte do discipulado. Mesmo havendo autoridade, você tem um irmão mais velho, você tem um responsável cuidando de você, o discipulado nos leva para um lugar onde a gente é igual, onde a gente partilha do mesmo e a gente vive vida na vida. Então, o que eu gosto do grupo de vida é que você, mesmo que você que chegou ontem, ou o cara que chegou daqui um ano atrás, ou 10 anos atrás, essas pessoas vão ter pastoreio mútuo, um cuida do outro. Então, é o pai que cuida do filho, mas é o filho que cuida do pai. É o irmão mais velho que cuida do irmão mais novo, mas é o irmão mais novo também que cuida do mais velho. Discipulado é uma porta aberta para isso. Você vai ter alguém para ter relação discipuladora com você, esticar a tua consciência missional e, principalmente, viver relação discipuladora. Essa relação que é maior do que falar do Flamengo, falar da seleção brasileira, falar da novela, falar do filme que está passando no Netflix, essa relação onde você compartilha o evangelho de Jesus, forma Jesus em você, forma Jesus no outro, é incrível. Sim, grupo de vida é um lugar de discipulado. Grupo de vida também é um lugar de comunhão. Eu amo a ideia da comunhão. Tem gente que pensa que comunhão é aquela coisa que acontece no final da reunião. Nunca foi no grupo de vida, não? Então você não sabe o que acontece no final da comunhão.
Comida, amigo, sempre tem comida, e duvide de um grupo que se reúne para falar de Jesus e não vai sentar na mesa para comer alguma coisa. Tem que ter um negocinho para comer, faz parte da vida. Porém, isso não é a comunhão que a gente acredita, não, mas é um meio de promover comunhão. Assim como se reunir semanalmente é um meio de promover comunhão, orar junto é um meio de promover comunhão. Mas quando a gente fala de comunhão, a gente está falando daquilo pelo qual a gente foi batizado. Não sei se você lembra, mas essencialmente nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no amor do Pai, na graça do Filho, mas na comunhão do Espírito. Embora o Espírito Santo é quem promove a comunhão entre nós, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai perceber que os discípulos perseveravam em comunhão. Perseverar em comunhão também dá uma dica para nós, que é impossível viver grupo de vida sem fazer uma escolha. Qual é a escolha? Ter comunhão um com os outros. As pessoas acham de verdade que dá para ter Jesus como seu cabeça e rejeitar os irmãos como corpo. Não, meu irmão. Quem recebe Jesus, o cabeça, vai ter que receber o corpo. E aí que tá, a gente tem que ter comunhão com cabeça e com corpo, e é maravilhoso, porque a gente consegue ter uma relação palpável de comunhão, porque grupo de vida é um lugar de comunhão. Não tenho amigos, vai ter agora. Não tenho ninguém que intercede comigo, agora você vai ter. Não tem ninguém para mim falar do amor de Jesus e ela falar para mim, agora você tem, porque uma das coisas que o grupo de vida tem que ser é um lugar de comunhão. E aí eu vou dar uma ideia para você, líder. Não negocie a comunhão do teu grupo. Estar junto, não negocie se manter junto, porque grupos de vida é um lugar de comunhão, muita comunhão. Grupos de vida também é um lugar de pertencimento. Quantas pessoas que frequentaram a Vinde por tanto tempo estão no culto de domingo, dão oferta, dão dízimo, mas quando elas foram para um grupo de vida, ali elas se sentiram pertencidas. Quando, coisa boba, segurar uma placa, abraçar alguém que está chegando, fazer a comunhão, preparar a comida que essa pessoa vai comer naquele dia, convidar alguém para estar no grupo de vida, compartilhar uma porção da palavra de Deus, falar de oferta. Cara, quando a pessoa participa disso, ela percebe uma coisa: eu faço parte desse lugar, eu sou útil. A falta dela é notada, então ela se sente pertencida. Grupo de vida é um lugar de pertencimento. Você precisa dizer para essa pessoa: você quer ser útil, você quer se sentir pertencida? Vem para o grupo de vida, porque isso é algo que acontece no grupo de vida, um lugar de pertencimento. Grupo de vida também é um lugar onde relacionamentos vêm antes de comunicação. Cara, antes de a gente focar no que alguém diz ou deixa de dizer, o que a gente foca na reunião de grupo de vida? A amizade. A gente escolhe de verdade se relacionar. Então, meu irmão, não tem essa parada da performance, o cara que fala bem, o cara que fala mal, o cara que é bom, o cara que é ruim. No grupo de vida, a fala de todo mundo é importante, todo mundo tem seu lugar de fala, porque a gente preserva o relacionamento. A gente pode até discordar de alguns pontos, mas no final a gente escolhe o relacionamento. A gente pode ouvir algo que talvez não seja tão agradável, mas você vai lá e fala: não, eu vou preservar o relacionamento, porque a performance do que esse cara fala não é mais importante do que a relação que a gente tem, porque grupo de vida é um lugar onde relacionamentos vêm antes de comunicação. Por último, é um lugar onde, isso aqui eu vou ler porque é loucura, mas é verdade, eu leio e aparece aqui para você, um lugar onde pessoas problemáticas, doentes, mentirosas, fofoqueiras, malignas, endemoniadas estarão sempre chegando. Alguém diz: Deus me livre, estou fora desse grupo. Não, você não pode ficar fora desse grupo, porque essas pessoas que chegam parecendo problema e são problema, na verdade elas são a solução do nosso futuro. Você precisa entender que grupo de vida não é um pedacinho do céu, onde as pessoas estão santificadas eternamente, que não há mais choro, não há mais lágrima, mas não há mais pecado. Se tem gente, tem pecado, amigo, e se tem pecado, tem tudo que eu falei e mais um pouco mais. Se preparar para isso não é chegar lá armado, se preparar para isso é ter consciência de que você tem uma pregação que pode conduzir essa pessoa ao arrependimento e mudança de vida, a transformação de vida, a metamorfose espiritual. Você precisa entender de fundo do coração que essas pessoas sempre vão estar lá e sempre vão estar chegando. Agora, uma frase que eu falo e vou repetir para você: quando você se vê diante de pessoas que você fala: nossa, difícil lidar com essa pessoa, nossa, difícil conviver com essa pessoa, você tem que lembrar de duas coisas que eu vou destacar aqui. Número 1, igreja é um lugar onde quem você quer que venha às vezes não vem.
E quem você quer que vá embora, às vezes não vai. Essa gente aí que você acha problemática tem uma resistência, rapaz. Eles ficam com a gente. Segundo, e aí a parte que já não é brincadeira, é muito séria, é que teu problema de hoje é a solução de amanhã. Jesus ganhou muitas pessoas resolvendo o problema delas. Pedro não conseguiu pescar. Jesus entrou, ele fez a maior pescaria da vida dele e agora virou pescador de homens por amor a Jesus. Ele chega na casa do mesmo Pedro e a sogra do Pedro está doente, ele cura ela e a Bíblia diz que logo depois ela está de pé servindo Jesus e os seus discípulos. Jesus sempre resolveu o problema das pessoas e depois essas pessoas viraram solução no ministério dele. Você tem que olhar para essa pessoa problemática e entender, esse cara aqui vai ser o líder da minha multiplicação, essa pessoa vai me ensinar a amar mais as pessoas, a ser mais tolerante com as pessoas. Então você precisa entender que essas pessoas sempre vão estar com você, mais para trabalhar Deus em você do que para você trabalhar nas outras pessoas, mais para você aprender e melhorar do que outras coisas. Então você precisa lembrar disso. Essas e mais outras coisas, é fato que tem muitas outras coisas que um grupo de vida é, mas eu acho que se tu guardar essas daqui que eu falei, já valeu muito a pena, ok? Eu já te falei por que grupo de vida, eu já te falei o que deve ser um grupo de vida, agora eu quero te falar o que não pode ser um grupo de vida, tá comigo? Vamos embora! Grupos de vida não podem ser um lugar exclusivo para multiplicação. Caramba, o cara olha para mim e fala, pastor, a primeira coisa que o teu líder me ensinou quando eu cheguei no grupo foi que a gente tem que sonhar com um grupo saudável que cresce e multiplica. E agora o senhor vem dizer que não é um lugar exclusivo para multiplicação? Isso, não é um lugar exclusivo para multiplicação. E quando eu falo exclusivo, eu não estou dizendo que não vai ter. Estou dizendo que a gente não se move por multiplicação. Eu amo a ideia de multiplicar e eu entendo que multiplicação é um processo natural de quem é saudável. Por isso que o nosso primeiro sonho é um grupo saudável. E aí, se é saudável, cresce. Se é saudável, multiplica. Então, não tem dentro do nosso grupo, do nosso perfil, uma perseguição de megalomania, de multiplicar na ideia louca de crescer para dar resposta social para as pessoas e todo mundo nossa, como a igreja a Vinde cresce, como os líderes são honrados pelo quanto cresce. Não, amigo, isso não é a prioridade nossa. Isso aqui não é tirando você do desejo de ganhar mais pessoas, pelo contrário, a tua consciência missional, para mim, é o maior indicativo que você vai multiplicar. Você não aceita que a tua família vá para o inferno, você não quer que os vizinhos vá para o inferno, você não quer que o seu bairro vá para o inferno. Isso é uma verdade que nos empurra, não na ideia de multiplicar, mas na ideia de cumprir nosso propósito, nossa missão. A gente carrega uma mensagem, a gente tem uma palavra para pregar, a gente foi autorizado por Jesus, que nos deu todo o poder e autoridade para expulsar demônios e pregar o evangelho, e a gente vai fazer isso. Agora, falar que a gente se reúne porque esse grupo é um grupo para multiplicar, não é o grupo de vida. O grupo de vida é um lugar, se for para multiplicar, primeiro cuidado, carinho, acolhimento, partilha do evangelho, profundidade na fé. E pessoas vão ser naturais mesmo. Se a gente é saudável, a gente cresce, se a gente cresce, a gente multiplica. Mas o grupo de vida não é um lugar exclusivo para multiplicação. Número 2, não é um lugar que substitui a igreja local. Isso é muito importante dizer. Quando a gente pensa no grupo de vida, como a gente tem entendido isso? Domingo, hoje, a gente vive igreja. E terça-feira, casa. E segunda, quarta, quinta, sexta, igreja diária. No meu sacerdócio pessoal, eu sirvo diariamente as pessoas e prego o evangelho e vou fluindo por aí. Mas eu sou igreja quando me reúno com a igreja local. Não existe igreja sem se reunir como igreja local. Quando a gente se reúne, a gente é igreja. Então, uma coisa não substitui a outra. Então, tem muita coisa que é legal. Eu acho que para servir, o grupo de vida ele cumpre um papel melhor. Para influenciar o meu bairro, ele cumpre um papel melhor. A gente consegue ir mais longe. Você entende que domingo está todo mundo na igreja, 1.000 pessoas reunidas na igreja. Mas durante a semana, vamos fazer conta. Poxa, imagina 1.000 pessoas repartidas em 140 bairros. A cidade toda consegue ser muito mais abençoada porque a gente se permitiu se espalhar numa diáspora santa para pregar o evangelho onde a gente mora, o bairro que a gente vive. Então, uma coisa não substitui a outra. Então, se você ouviu alguém dizendo, nossa, já fui na célula essa semana, não preciso ir na igreja domingo, esse cara está perdido no baile. Domingo a gente está na igreja, durante a semana a gente está nas casas e isso é perfeito para a gente poder fluir, porque o grupo de vida não substitui a igreja local. Irmão, quando eu estou no grupo de vida, eu tenho o prazer de servir um grupo.
estar junto de um grupo e ser íntimo de um grupo. Mas quando eu estou na igreja domingo, caraca, eu vejo todo mundo que Jesus está alcançando, eu me reúno com as pessoas que eu tenho saudade. Aquele grupo que eu participei e multiplicou, que agora está andando com outras pessoas, aquele outro grupo que está com outras pessoas, e agora eu posso conhecer esses novos irmãos, esses novos amigos. Então tem muita coisa que tem no grupo de vida, mas tem coisas que só tem na igreja local, e você não pode substituir isso de jeito nenhum, porque grupos de vida não substitui a igreja local. Outra coisa que você precisa guardar aqui agora é que não é uma panela fechada para outros não entrarem. Quando alguém me pergunta assim, pastor, na tua igreja tem panela? Eu falo, claro que tem. Claro que tem. Panela? Panela sempre tereis convosco. Nunca leu esse versículo, não? Que bom, não está na Bíblia. Mas panela sempre tereis convosco. Se a ideia for um grupo que eu sou íntimo, gente que escolhe ficar comigo, as pessoas que eu me torno mais íntimo, isso é inevitável dentro de uma questão de sociedade. Agora, o que a gente não pode ter? Panela fechada. O teu grupo não pode ser um grupo de panela fechada. Quando vocês começam o grupo de vida, ele é muito bom, porque a gente fica muito amigo, fica muito unido, a gente sai para jantar junto, almoça junto, faz churrasco junto, comemora aniversário de filho junto, a gente viaja junto, é bom demais, porque agora a gente está íntimo, a gente compartilha o evangelho, o amor por Jesus, o partilhar da palavra, da mensagem do evangelho, evangelizamos juntos, falamos de Jesus junto, estamos orando para salvar toda a nossa família, trabalhando para Jesus junto. Isso nos faz muito unidos, e isso é importante, isso tem que acontecer. É a nossa panela. Só que essa panela não pode ter tampa. Sabe quando aquele grupo fica, tá bom demais, por mim não entra mais ninguém. Tá bom demais, por mim fica só a gente aqui. Isso é diabólico. A gente não pode ser esse grupo. Então eu tenho gente que andou muito junto de mim no primeiro ano da igreja, que hoje não anda tão junto de mim. E ele não anda tão junto de mim porque deixou de ser meu amigo, ou porque saiu da Vinde. Não, eles são meus amigos e estão na Vinde. Só que agora eles estão andando junto de outras pessoas para fazer com eles o que eu fiz com eles antes. E aí? E aí eles só podem fazer isso porque a minha panela sempre ficou aberta. Ela tem espaço para chegar gente nova. E você também precisa fazer isso com o seu grupo de vida. Então, está proibido panela fechada. Panela tem, mas não pode ser fechada. Ela precisa ser um lugar aberto, onde toda pessoa diferente, nova, é bem-vinda para entrar. E não vai estragar o grupo, não. Pelo contrário, pessoas sempre melhoram o que a gente já tem para fazer e está fazendo. Panela fechada, se alguém te propor isso, por mim fica só a gente. Sempre tem aquela pessoa que tem... Essa pessoa você tem que cuidar dela. Essa pessoa que quando chega gente nova, trava. Quando chega gente nova, eu não gosto de muita gente diferente. Você tem que entender que essa pessoa está adoecida e você precisa tratar ela. Por quê? Porque gente é o que melhora a gente. Ficar perto de pessoas é o que melhora pessoas. A gente não pode negociar isso. E grupos de vida não pode ser uma panela fechada onde os outros não entram. Quarto, não pode ser um monopólio de quem chegou primeiro. Você entende isso que eu estou falando? Chegou gente nova, alguém enciumou, ou chegou gente nova e tem que dar prioridade para quem estava aqui antes. Como assim? Não, isso não é 20, isso não é teu grupo de vida. As pessoas têm um valor por ser corpo e não por ordem de chegada. Eu já fui de lugares de igrejas nessa pegada. O cara era consagrado porque tinha muito tempo que servia como diácono. Vamos consagrar ele a presbítero, ou coisa do tipo, e dava aquela ideia que a antiguidade é posto. Não, essa não é a cultura da Vinde. A gente serve naquilo que a gente é útil, a gente serve naquilo que a gente pode fazer e deve fazer. E aí não tem a ver com chegou antes, chegou depois. Todo mundo que chega vai chegar para somar. E grupo de vida não pode ser um lugar de monopólio de quem chegou primeiro. Por último, terminando aqui essa sequência dessa primeira aula de introdução, grupos de vida não pode ser uma reunião para desabafo, pregações, um monólogo onde só um fala e os outros ouvem. Deixa eu te falar uma coisa sobre a carta para você guardar pelo resto da vida. Curta, intencional e compartilhada. Quando eu falo curta, eu não estou dizendo que deve ser rápida. Quando eu falo curta, eu falo o seguinte, objetiva, né? Eu acho que a carta deve ser objetiva. Seja objetivo no que você tem para falar, para dar espaço para que o outro colega fale. Compartilhada, eu falo, você fala, o outro fala, deixa todo mundo falar. É um bolo dividido para todo mundo participar. Intencional, a gente sempre se encontra por uma razão, sempre há uma intenção na nossa reunião, a gente sempre se reúne dentro de uma intenção, isso tem que acontecer, isso tem que funcionar. Então a gente não pode deixar que uma pessoa venha para desabafar. Aí você fala, pastor, se eu não desabafar aqui, eu vou desabafar onde?
deve ter um lugar melhor para isso. Deve ter um irmão para orar, chega antes, encontra comigo depois. Se alguém começar a querer desabafar coisas que não faz sentido, fala, calma aí, irmão. Depois do culto, depois da reunião, a gente troca essa ideia, porque senão a gente perde o nosso propósito pelo qual a gente se reuniu. E sempre tem gente que não tem filtro, tem gente que vai desabafar, porque na cabeça dele ou dela, o maior problema da fogueira, do grupo de vida é dele. Então ele vai para o grupo de vida acreditando que o maior problema é dele. Não, todo mundo tem problema aqui. Calma, tem lugar para você desabafar e ele é seguro para que você desabafe. Também não é um lugar de pregação. Sempre tem alguém que tem uma chamada para pregação. Que coisa boa ter um pregador no nosso grupo. Agora é muito ruim quando o pregador toma a palavra e não quer mais largar. Tem gente assim, cara. Tem gente que começa a pregar e mais ainda, o cara quer fazer fogo num grupo de vida. Tá todo mundo lá compartilhando a palavra. Acredite se quiser, esse tempo de mesa, esse tempo trocando ideia, ele é suficiente para edificar a vida das pessoas e mudar a vida delas. Calma, não precisa gritar não. Eu estou te ouvindo, vai calma. Não prega não, calma. Outra coisa que a gente tem que entender, não é monopólio. Não pode uma pessoa falar 40 minutos e as outras todas ficarem olhando para ela e não poder falar, não, vamos partilhar esse negócio e vamos fazer, tá bom? Deus abençoe vocês, te vejo na próxima aula aqui. Tchau, beijo do gordo, paz.